Olá pessoal, meu nome é Walter, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estaremos tratando de um assunto bastante legal que é gestão de custos, respondendo uma pergunta em específico que é: o que é custo? Essa pergunta passa pela cabeça de muitos estudantes, também de empresários, aquelas pessoas que estão buscando essa conceituação para encontrar o custo dos seus produtos e também dos seus serviços. Sem mais delongas, vamos para a aula. Então diz assim, gestão de custos, terminologia básica e conceituação. O que é custo? Vamos responder. Então, segundo a conceituação, nós temos da seguinte maneira: custo é todo gasto empregado em benefício da fabricação de um determinado produto ou da execução de um serviço. Representa todo o capital aplicado diretamente nos fatores de produção necessários para a atividade central da empresa. Legal, essa é a conceituação. Mas diz assim: custo é todo gasto. Então nós temos duas nomenclaturas dentro da conceituação de custo. Para você entender a diferença entre custo e gasto, gasto é a nomenclatura maior de todas. É a nomenclatura genérica que é utilizada para tratar todas as demais. Por exemplo, uma despesa é um gasto, um custo é um gasto, um investimento é um gasto, certo? Mas eu não posso afirmar que todo gasto é obrigatoriamente um custo. Gasto eu chamo de maneira genérica. Custo é todo gasto empregado em benefício da produção. Ele tem essa especificação. Mas beleza, mas e aí, como é que eu faço para descobrir quando é um custo? Tem algum macete, alguma dica? Tem sim, dá uma olhada aí na tela. Então eu vou fazer a seguinte pergunta: se eu não tiver determinado gasto, eu consigo ainda assim produzir o produto ou executar o serviço? Imagina que você está produzindo alguma coisa e você pensa, mas o que é gasto, o que é despesa desse meu produto? Como é que eu faço para descobrir? Faça essa pergunta. Se eu tirar, eu consigo produzir? Se a tua resposta for não, eu não consigo produzir, isso significa que é um custo, que é um gasto necessário para a tua produção. Essa é a característica do custo, é todo gasto necessário que beneficia a tua produção. Agora, se você consegue responder assim, sim, eu consigo produzir, então não é um custo, porque o custo é todo gasto que beneficia a produção de um produto e a execução de um serviço. Não ficou claro ainda? Vamos pegar um exemplo bem lúdico, uma ilustração. Suponhamos que você produz bolo e você deseja descobrir quais são os custos de produção de um determinado bolo, ou quais são os gastos que você vai classificar como custo. Então eu olho para o meu produto acabado e percebo que para produzir este determinado bolo, essa receita, eu preciso de leite, por exemplo. Também preciso de farinha. Ainda preciso de chocolate. E também ovos. O que acontece se eu tirar um desses ingredientes da minha receita? Eu consigo produzir? Não, eu não consigo. Por isso é um custo. Alguns alunos vêm ainda com uma suposição: ah, mas eu poderia trocar o chocolate por alguma outra coisa. Beleza, você não está retirando, você está substituindo. Ainda assim é necessário para a produção. Né? Existem outros custos que que não ficam de forma tão explícita, são mais difíceis de mensurar. A farinha você enxerga na receita: eu preciso 300 gramas de farinha. Leite, preciso de 150 ml. Chocolate, preciso de 200 gramas. Ovos, 5 ovos, por exemplo. Então é fácil a mensuração. Agora eu pergunto para você: a energia elétrica que você utilizou na batedeira, no liquidificador, ou o gás do forno, foi fazer o recheio, pegou a panelinha e usou uma chama só do fogão, como que eu faço para mensurar esse custo? Então não é porque é difícil que faz com que o custo seja desclassificado como custo. Eu sempre preciso pensar, lembrar da conceituação: custo é todo gasto que ocorre em benefício da produção, e fazer a seguinte pergunta: se eu retirar esse custo, eu ainda consigo produzir? Se eu não consigo produzir retirando, é um custo. Agora, se eu consigo, então já não é um custo, porque não é necessário para a minha produção. Então, muitos professores aí pegam esse exemplo porque é um produto. Um produto sempre é mais fácil de identificar o que é custo e o que não é. Mas eu vejo muito aluno perguntando acerca do setor de serviços. Então, eu trouxe também um exemplo mais lúdico. Deem uma olhada aí na tela.
Então, numa barbearia, num cabeleireiro, quais são os custos da execução desse serviço? Então, imagina que você entra lá num salão de beleza, foi no barbeiro, e o que o cabeleireiro ou o barbeiro faz? Primeiro, ele lava o teu cabelo. Para lavar o teu cabelo, ele precisou de água. Também foi utilizado shampoo. Tá? Foi ainda, para dar o acabamento, utilizado pomada, gel, mais os equipamentos que estão aparecendo aí. Mas aí você pode, alguns alunos também fazem essa suposição, mas e se o barbeiro não lavar o cabelo do cliente? Então você não tem esse custo. Mas veja, ele não foi substituído, simplesmente não tenho. Por isso que no serviço é um pouco mais difícil de fazer a apuração, a mensuração destes custos, tá ok? Mas eles existem sim. Só que ao contrário da receita de um bolo, que está de forma específica, de forma explícita, você vai gastar 250 gramas de farinha, quanto de água eu gasto para cortar um cabelo? Quanto de shampoo eu gasto? Quanto de gel? Quanto de material, de equipamento eu estou utilizando? Então o serviço tem essa característica de ser mais difícil, mas não significa que não tenha um custo. Então, tanto para o barbeiro quanto para o bolo, eu encontrei alguns vídeos na internet que diz assim, não, você vai pegar o teu custo, vai aferir ele de maneira aproximada e vai multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 para chegar no teu preço de venda lá na frente. Cuidado! Essas fórmulas mágicas da internet dão errado. Você precisa encontrar todos os valores possíveis, ao máximo, no maior nível de detalhamento, para que lá na frente você consiga precificar, que é o ato de colocar preço no teu produto de maneira correta, enxergar quanto que está te custando. Para depois até fazer campanha de marketing, dando um desconto de maneira correta sem que você saia perdendo. Por isso que é muito importante. Beleza? Dando uma recapitulada, então ainda assim trazemos a dica novamente. Custo é todo gasto que ocorre em benefício da produção de um produto ou da execução de um serviço. Para eu descobrir de uma maneira mais simples se é um custo ou não, eu uso a dica que está na tela novamente para vocês. Se eu não tiver determinado gasto, eu consigo ainda assim produzir o produto ou executar o serviço? Não, eu não consigo produzir. Então é um custo, porque eu não consigo retirar. Agora, sim, eu consigo produzir, então não é um custo. Aí vai ser uma despesa, vai ser qualquer outra classificação que nós veremos nos vídeos seguintes. Beleza, pessoal? Então fica aí para vocês o material. Dúvidas, sugestões também, se vocês tiverem alguma objeção, deixa nos comentários aí. Não esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal. Nós teremos mais vídeos desta série de gestão de custos ainda pela frente. Valeu, um abraço do professor Walter e até mais.